Olá, companheiras e companheiros do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Mais uma vez juntos estamos, muito felizes por essa oportunidade de estudo e reflexões em conjunto, dessa oportunidade de convivência remota, mas sempre fraternal, dessa oportunidade de serviço, falando da doutrina espírita, falando do Evangelho desse nosso mestre querido de amor, Jesus. Grato a Ivaí e todos os trabalhadores dessa casa querida por essa oportunidade de hoje falarmos de algumas questões do Livro dos Espíritos, as questões 886 a 889, o item Caridade e Amor do Próximo, ou Caridade e Amor ao Próximo, contida na parte terceira, que trata das leis morais desta obra kardeciana, essa primeira obra fundamental, o Livro dos Espíritos, que trata da lei de amor, justiça e caridade. Falaremos então sobre essas questões, caridade e amor ao próximo, hoje abordando as questões 886 a 889. São 4 questõezinhas que nós desenvolveremos aqui, mas antes gostaria de ler alguns escritos do próprio codificador, do Allan Kardec, para a nossa ambientação, que será seguida de uma prece, e então entraremos no estudo propriamente dito. A ambientação, escolhi alguns trechos de uma nota escrita por Allan Kardec, a questão 886, que é uma das que desenvolveremos nesta nossa oportunidade de estudos. Diz o seguinte, o codificador, palavras dele, para que nós já nos ambientemos para o estudo. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. O homem verdadeiro bom, o homem e a mulher, obviamente, o ser humano verdadeiramente bom, procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, para a gente já aquecer os motores para o nosso estudo de hoje, evocando ainda mais a presença dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos anjos guardiães. A tua presença aqui, Jesus, conosco, as tuas boas vibrações de paz, de amor, de orientação, de auxílio, para que hoje tenhamos mais um importante momento, um valioso momento para as nossas vidas, onde, refletindo, falando, ouvindo, pensando, sentindo os seus ensinamentos, nós temos a oportunidade de nos motivarmos, nos esforçarmos no nosso cotidiano ainda mais para sermos indivíduos melhores, teus trabalhadores nessa tua bendita obra neste planeta. Obrigado, Jesus. Que aproveitemos esses momentos, esses breves momentos, para o nosso bem, para o bem daqueles que nos cercam, aprendendo e tentando pôr em prática esta indispensável ferramenta de felicidade chamada caridade. Muito obrigado e fica conosco hoje e sempre. Dessa forma, companheiras e companheiros, começaremos pela própria questão 886, que é uma questão, aliás, bastante conhecida do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, esse nosso irmão codificador da doutrina espírita, pergunta aos espíritos superiores qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus. Qual é, percebam a questão do codificador, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia ou entende, Jesus. Os espíritos superiores respondem simplesmente que caridade é a benevolência para com todos,
a bondade, a indulgência com as faltas alheias, com os erros dos outros e o perdão das ofensas. Benevolência para com todos, a indulgência com os erros dos nossos semelhantes e o perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Percebam que os espíritos superiores nos respondem a Allan Kardec, sobre uma questão profunda do codificador, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, né? E a gente sabe que caridade é o amor em ação, é esse sentimento sublime que une todos os seres, todas as criaturas de Deus pelo universo infinito. A caridade é esse amor sendo posto em prática, né? A caridade é o amor em ação. E Allan Kardec pergunta de uma forma profunda e objetiva, e os espíritos respondem citando atitudes, citando posturas, citando atitudes do nosso, posturas para o nosso cotidiano, para os nossos relacionamentos. A bondade, a benevolência, a indulgência, que é a nossa disposição para perdoar, né, a nossa, que pode ser sinônimo também de tolerância, que tem a ver com paciência, mas a indulgência, sobretudo, se nós quiséssemos facilitar, falando numa linguagem bem fácil, a indulgência é, sobretudo, dar ao outro o direito de errar, porque nós também erraremos, temos esse direito e precisaremos de indulgência, precisaremos de disposição dos outros para que estes nos perdoem, porque nós erraremos também, erramos e erraremos, por imperfeito que ainda bastante estamos, por imperfeitos que ainda bastante estamos, erraremos bastante, então ainda precisaremos muito de indulgência, essa disposição para perdoar. Então a benevolência, a bondade, para com todos, indistintamente, inclusive para os mais odiosos, aqueles que nós nos nutrimos, os nossos maiores adversários, que saem inimigos, a benevolência, a disposição para perdoá-los, a indulgência e, de fato, o perdão. Que a gente sabe que o perdão, essa faceta da caridade, ou seja, aliás, um breve parêntese, é muito interessante a gente parar para pensar que caridade, que perdoar é estar fazendo a caridade, né? No momento que eu perdoo, ou pelo menos me esforço para perdoar, que eu já sou indulgente, ou seja, que eu tendo a não condenar, a não julgar, eu tento a ser compreensivo, sem ser conivente, óbvio, sem passar a mão na cabeça, mas entendendo o momento e a imperfeição dos meus semelhantes, porque eu também estou bastante imperfeito. No momento que eu me esforço para ser indulgente, que eu me esforço para perdoar e que eu perdoo, que eu consigo construir o perdão propriamente dito dentro de mim, eu estou sendo caridoso. Isso é um abrir de cabeça, no meu humilde entendimento, para nós estudantes da doutrina espírita, para nós cristãos, sobretudo, que faz com que entendamos que a caridade é muito mais do que ao longo de séculos e séculos temos o pobre entendimento do que ela é, às vezes muito atrelada somente à esmola, somente a certas boas ações. E estudando essa questão, por exemplo, do Livro dos Espíritos, a gente percebe que existem inúmeras formas de sermos caridosos, né? Sendo bons para com todos, estando dispostos, sendo tolerantes, estando dispostos a perdoar, sendo compreensivos, sendo então indulgentes para as faltas, para os erros dos nossos semelhantes, para com os erros dos nossos semelhantes, e, sobretudo, se esforçando para construir em nós o perdão daquilo que nós entendemos como ofensas, ou seja, das atitudes dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, que nós nos permitimos ofender. Porque se pararmos para pensar, não é exatamente o outro que nos ofende, nós é que nos ofendemos, porque a ofensa é quando, pelo nosso orgulho, ou seja, pelo nosso amor próprio exagerado, nós nos achamos importantes demais e, dependendo de como recebamos
de como escutemos ou de como interpretemos uma atitude do outro em relação a nós, é claro que o outro pode ter tido, sim, a vontade de nos ofender, mas quem decide de se será um ofendido ou não somos nós mesmos. Parece impossível isso, né? Mas é um exercício moral plenamente possível. E como ainda, de fato, nutrimos um orgulho gigantesco em nossa intimidade, ou seja, como de fato ainda nos achamos importantes demais, na maior parte das vezes não conseguimos lograr êxito neste exercício moral. Portanto, na maior parte das vezes sim, nos ofendemos. E já que nos ofendemos, precisaremos perdoar. Porque aquele que carrega a falta do perdão em sua intimidade, ou seja, aquele que carrega a mágoa, o ressentimento e muitas vezes até o rancor, ou seja, que é esse ressentimento acompanhado de ódio e muitas vezes de desejo de vingança, que é confundido ou manipulado com o discurso de que é desejo de justiça, mas muitas vezes é desejo de vingança. O indivíduo que nutre isso e que carrega isso em sua intimidade, como aprendemos com os benfeitores, encarnados e desencarnados, carrega em sua mente lixo, carrega em si lixo mental. E quem carrega lixo se intoxica. Então é impossível nutrir esse tipo de sentimento, o não perdão, ou seja, o ressentimento, a mágoa, muitas vezes o rancor e até mesmo o desejo de vingança. É impossível carregar isso em si, no nosso interior, e não se intoxicar, e não nos fazer mal. É impossível, porque isso gera em nós um desequilíbrio fluídico do nosso perispírito, que afeta o físico, o mental e inevitavelmente o espiritual, gerando males psicológicos, males mentais, males físicos e até males espirituais no sentido das chamadas obsessões, quando atraímos aqueles outros espíritos desequilibrados que se aproveitam do nosso desequilíbrio e por uma afinidade energética, fluídica, mental, psíquica, se unem a nós e nós nos retroalimentamos, intensificando esses maus sentimentos. Ou seja, um sem número aí de malefícios quando carregamos em nós esse tipo de sentimento. Então, além de ser bom para nós no sentido de sermos caridosos, é bom para nós também no sentido do bem-estar, e bem-estar no sentido geral, não só físico, mas mental, espiritual, como dissemos há pouco. Quando nós nos esforçamos para perdoar, percebamos, companheiras e companheiros, como as leis de Deus são perfeitas e como Deus criou suas leis perfeitas sempre para o nosso bem. Ele é o Pai de soberano amor e justiça, então tudo que Ele nos ensina via revelações para a humanidade, por exemplo, pela revelação espírita e pela própria revelação do Cristo, obviamente, anterior, tudo que Ele nos ensina é para o nosso bem. Muitas vezes não é fácil praticar, mas é sempre para o nosso bem. Percebamos que, nos esforçando para perdoar, estaremos sendo caridosos, já mesmo antes do perdão nascer. Quando nós nos esforçamos para construir o perdão em nós, porque o perdão ele não nasce de uma vez, ele é construído pouco a pouco. Nesse nosso atual estado de imperfeição, ele não nasce imediatamente, ele é construído. Já quando estamos nesse processo de construção do perdão, já estamos sendo caridosos. Já estamos fazendo bem a nós e ao nosso semelhante que desejamos perdoar. E já estamos nos livrando do veneno moral, desse lixo mental. Já estamos diminuindo o malefício causado pela nossa mágoa, pelo nosso ressentimento, possivelmente até pelo nosso rancor, seguido muitas vezes de desejo de vingança. Vejam como a caridade ela vai muito distante no sentido do bem, que alcança, que tem capacidade de alcance inimaginável e faz bem tanto para quem recebe essa caridade quanto para quem pratica a caridade. Porque é projeto de Deus. E tudo que vem de Deus é bom para nós, por mais que seja difícil de executarmos,
por mais que dê muito trabalho, por mais que muitas vezes seja a base de contrariedade nossa, a nosso mau grado. Mas quando nos esforçamos, quando queremos executar, além de ficar mais fácil, fica mais prazeroso no sentido espiritual da palavra, não no sentido carnal, inevitavelmente vai fazer bem a nós, que estamos então buscando a maior e melhor prática da caridade, e vai fazer bem também àquele que recebe a nossa atitude do bem, a nossa atitude desse amor em ação, ou seja, que recebe a nossa caridade. Então a benevolência para com todos, procurarmos ser bons, procurarmos ter bondade nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos atos. Procurar sempre pensar, se eu estivesse no lugar do outro, como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria que falassem algo comigo, como eu gostaria de ser abordado, como eu gostaria de ser tratado. Nesta mesma nota de Allan Kardec, a questão 886, ele reforça que a caridade é fazer todo o bem que nos seja possível. Todo o bem que nos seja possível fazer, ou seja, que esteja ao nosso alcance, e que desejáramos receber se nós estivéssemos no lugar de quem está recebendo uma boa ação nossa. Ou seja, empatia, saber se colocar no lugar do outro, saber compreendê-lo, percebê-lo, entender a sua história, procurar saber sua história, por que ele age assim ou agiu assim, por que ele é dessa forma, por que ele está agindo de tal ou qual maneira. Procurar se colocar no lugar dele e no lugar dele se questionar como eu gostaria de ser tratado. Percebam, pessoal, que ser bom não é ser omisso, não é ser conivente, não é tapar o sol com a peneira, não é botar panos quentes, não é passar a mão na cabeça. O verdadeiro amor, ele é direto, ele é firme, ele diz não, ele repreende, ele chama atenção no sentido construtivo da palavra, ele constrói críticas construtivas. O verdadeiro amor, ele não é um amor só de beijo e abraço. O verdadeiro amor que nos ensina Jesus, ele também passa pelo beijo e pelo abraço, pelo carinho, pelo afago, pela boa afetividade. Também passa, mas ele não se limita a isso. É como Jesus falava aos fariseus à sua época. Vós sois hipócritas, vós sois túmulos caiados, todos brancos e bem cuidados por fora, porém dentro de vós cheio de podridão e de imundície. Moral no sentido moral, é claro, a fala de Jesus. Quando ele falava isso, ele não estava xingando aqueles irmãos dele. Ele conhecia a intimidade dos irmãos e sabia que aqueles religiosos da época falavam algo no templo, mas praticavam o contrário em suas vidas pessoais. Ou seja, não praticavam as leis de Deus. Eram divulgadores de leis que eles não praticavam, ou seja, hipócritas. Então o amor de Jesus àqueles irmãos era um amor que, com firmeza, mas com orientação, ele chamava a atenção para que aqueles irmãos despertassem no sentido espiritual, porque estavam acordados na carne, mas adormecidos no sentido espiritual. Então o amor é esse amor benevolente, esse amor bondoso, esse amor indulgente, esse amor que nos faz nos esforçarmos para perdoar e que nessas atitudes ele é a caridade. Ele é a caridade que faz o bem ao outro e por isso nos faz bem também. Aqui é importante também ressaltarmos que, em relação ao perdão, quando se diz o perdão é o esquecimento das ofensas, a gente só esquece uma grande ofensa, um grande mal que nos tenham feito, se a gente tiver amnésia, se a gente tiver um problema de memória. O esquecimento da ofensa não é exatamente você apagar da sua memória aquilo que lhe foi feito, mas é pedindo ajuda, obviamente, dos nossos benfeitores, de amigos confiáveis, através do estudo da doutrina espírita ou de qualquer doutrina que lhe apraz, que lhe preencha, mudar o sentido não, mas mudar a intensidade do fato dentro de nós. Trabalhar em nós a reação ao fato, a reação negativa ao fato. Buscar o que há de positivo no que aconteceu.
tentar compreender o agente dessa ação contra nós e entender, através da convicção de que nada nos acontece que não seja bom para nós, porque existe um Pai soberano e perfeito que toma conta de nós, e que se aconteceu é porque é permitido por Ele. Não há nada que nos aconteça que seja para o nosso mal. Pelo contrário, tudo que nos acontece é para o nosso bem, por mais que tenhamos dificuldade de perceber isso. Então, olhar para tudo isso que nos ofende, baseado nesses e noutros ensinamentos, e trabalhar em nós o valor que nós damos para a ofensa, de forma a diminuir a tamanha importância que damos para algo que nos ofendeu ou para alguém que nos ofendeu, porque na verdade é fruto do nosso imenso orgulho, e olhá-lo como irmão imperfeito como nós, ser indulgentes, e começar a trabalhar em nós o perdão, nos livrando então de lixo mental, de veneno psicológico, moral, que inevitavelmente nos faz e nos fará mal. Esse processo, como falamos, não nasce imediatamente, ele é uma construção em nossa intimidade, o perdão. E se nós não conseguirmos, e provavelmente não conseguiremos sozinhos, que peçamos ajuda em nossas preces. Mas muitos de nós podemos dizer, mas eu não consigo orar por quem me ofendeu. Não tem problema, você pode orar para conseguir orar por ele. Ó Senhor, eu não consigo orar, mas eu quero conseguir orar por ele. Isso já é um passo. E é legal porque a doutrina espírita não nos diz para que sejamos perfeitos, nos alerta para a nossa realidade extremamente perfectíveis, ou seja, nos dizendo que é um pouquinho de cada vez, sem pressa, sem atropelos, sem ansiedade, seguindo o ritmo da natureza, onde nada é brusco, onde tudo acontece gradativamente. Assim, o nosso processo também equilibrado de progresso intelecto-moral deve ser progressivo, gradativo, sem atropelos, fazendo um pouquinho de cada vez, até que um dia a gente acorda, encontra com fulano, ou se lembra desse indivíduo que nos ofendeu e que nos causou uma grande mágoa e percebe que já não está sentindo tão mal por ele. E percebe que algo mudou dentro da gente, é o perdão eclodindo. Nós nos percebemos então mais leves, nos livrando de um peso de, às vezes, de anos e décadas, né? E a gente percebe, então, felizes que estaremos nesse momento, nós conseguimos perceber que, além de estarmos num estado de paz e de maior bem-estar, nos felicitamos porque, então, conquistamos mais uma atitude de caridade, que foi perdoar um semelhante nosso. E vida que segue. Porque como somos seres imortais, ainda nos reencontraremos muitas e muitas e muitas vezes com esses irmãos que hoje ou odiamos ou nutrimos extrema malquerença e que eles talvez também nutram por nós extrema malquerença. Um dia seremos irmãos que muito nos amaremos. Iremos querer muito bem, porque, companheiras e companheiros, não nos iludamos, somos infinitos, somos imortais. Uma vez criados, não desapareceremos jamais, não deixaremos de existir. Custe mais ou menos tempo, o ódio que existe entre eu e um companheiro ou uma companheira em um semelhante meu, esse ódio se transformará num amor puríssimo um dia. Depende de cada um de nós. E quanto mais rápido nos esforçarmos para esse processo, mais felizes seremos todos nós desenvolvidos. É belíssima a construção de Jesus, de toda a sua obra de amor como emissário direto do Pai neste planeta, e que nos preenche e que nos causa extrema felicidade dessa perspectiva que temos de inevitável alcance desse estado de pureza e de felicidade. E da inevitável esforço que cada um de nós tem que fazer, porque essa conquista ela é individual. Não vai ser nenhum benfeitor espiritual, nenhum guia ou anjo guardião mais adiantado que nós, nos pegando pela mão, nos conduzindo. Dependerá do nosso próprio esforço. Ainda nesse capítulo nós temos também a questão seguinte, 887, que fala sobre o amor aos inimigos, que já, bem ou mal, já pincelamos aqui um pouquinho sobre essa questão do amor aos inimigos. Allan Kardec pergunta, Jesus prescreve amor aos inimigos. Não exatamente nessas palavras, tá, pessoal? A pergunta
a questão construída por Allan Kardec, mas é mais ou menos assim que ele pergunta. Jesus nos prescreve amor aos inimigos, mas não será contra a nossa natureza amar, devotar amor àqueles por quem não temos afinidade? E os espíritos respondem basicamente o seguinte: é óbvio que não dá para dedicar um amor terno, apaixonado para os nossos inimigos. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. O que Jesus nos prescreve quando diz amar os inimigos é perdoar-lhes as ofensas e retribuir o mal com o bem. O que falávamos anteriormente. O amor não passa só pelo beijo, abraço, pelo carinho, pelo afeto amigável, pela simpatia. Ele passa pela empatia, de se colocar no lugar do outro. Ele passa pela compaixão, ele passa pelo perdão, pela indulgência. Esse é o sentido lato, o verdadeiro sentido do amor que Jesus, desse sentido abrangente que Jesus nos pontua cotidianamente, até os dias de hoje. Então, amar os inimigos não dá para ter ternura e paixão, até por uma questão, às vezes a gente não tem segurança de ficar perto de um adversário, de um inimigo. Mas a gente pode amá-lo, ou seja, ser caridoso, praticando uma das facetas da caridade, que é o perdão, ou seja, como disseram os espíritos superiores nessa resposta. Amar os inimigos é perdoar-lhes as ofensas e retribuir o mal com o bem. Mas como assim? Eu vou ficar recebendo só coisa ruim de um inimigo, vou fazer o bem para ele? Depende de como você queira fazer o bem. Existem inúmeras possibilidades de fazer o bem. O perdão, nós já falamos aqui sobre ele. Vamos falar um pouquinho sobre essa resposta dos espíritos em relação a fazer o bem, retribuir o mal com o bem. Não importa quanto mal recebamos desse irmão, nós podemos nos conservar e devemos nos conservar, ou seja, a gente não precisa estar em contato direto com ele, mas a gente pode fazer o bem para ele através da prece, orando por ele. Somente o fato da gente trabalhar em nós esse sentimento de ressentimento, mágoa, rancor, às vezes desejo de vingança, como falávamos, somente o fato de trabalhar em nós isso para diminuir a intensidade desse sentimento, a gente já está fazendo bem a esse companheiro, porque então menos desejaremos o seu mal. Isso já é fazer um bem. Até o ponto que a gente consegue neutralizar esse sentimento em nós e consegue só realmente a desejar o bem para ele, nem que seja pela prece, pelo pensamento, pelos bons pensamentos, pelas boas emissões de ondas de compreensão, de paz, de harmonia, de carinho. Nós conquistaremos isso um dia, companheiros. Não é impossível. Isso não é impossível, isso é difícil. Mas não é possível, é plenamente possível. Senão Jesus não nos prescreveria isso há mais de 2000 anos. Né? E como leva tempo, né, para que nós conquistemos essas atitudes? Mas é possível, como nós somos infinitos, a gente tem todo o tempo do mundo. Agora, como já dissemos também, depende de nós alcançar a felicidade mais ou menos rapidamente, dependendo do nosso esforço, quanto mais nós quisermos nos melhorar. Então, retribuir o mal com o bem passa, por exemplo, pela prece, pelos bons sentimentos, pelos bons pensamentos, pelo trabalhar em nós dessa malquerença, desse mau sentimento em relação a um semelhante nosso, a um irmão, a uma irmã nossa. Pelo sono físico, quando dormimos, como sabemos, nós entramos num estado de emancipação da alma, onde nós, espíritos, a cada vez que nosso corpo dorme, nós nos desligamos, semi-desligamos, na verdade, que se estivéssemos totalmente desligados, estaríamos desencarnados. E isso só se dá atrelado ao fenômeno morte do corpo, não é o caso. Aqui o fenômeno é a emancipação da alma. Uma vez que o corpo dorme, nós espíritos nos semi-desligamos, então vamos fazer o que a gente quiser e tiver permissão, vivendo parcialmente a vida espiritual, inclusive podendo encontrar estes adversários, esses inimigos, também semi-desligados do corpo, e conversar com eles. Porque se nós tememos eles por alguma ação do corpo, talvez não tenhamos tanto temor semi-desligados, até porque semi-desligados do corpo a gente tem uma lucidez um pouquinho melhor, de espíritos então não tão embotados, obstruídos pelo corpo em vigília, pelo corpo acordado.
Então, pelo fenômeno de emancipação da alma, também podemos procurá-los. Orando pelo anjo guardião dele, é uma outra atitude, para que o abençoe, para que o nosso anjo guardião nos ajude a nos abençoar em relação à causa, essa causa. Então, essas são possibilidades de retribuir o mal com o bem. Nos esclarecendo muito bem, eu acho que isso para mim foi um grande barato quando eu estudei e entendi que eu posso amar todos os meus inimigos, eu não preciso esperar gostar deles para começar a amá-los. Eu posso amá-los, inclusive, desgostando deles, nesse meu esforço de trabalhar em mim os meus sentimentos em relação a eles. Trabalhar para que sejam melhores sentimentos, obviamente, né? E o terceiro ponto colocado finalmente neste subitem desse capítulo é sobre a esmola, né? Percebam que lá na 886, sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade, os espíritos, em nenhum momento, falam sobre caridade material, sobre esmola. Eles falam sobre benevolência, falam sobre indulgência, falam, sobre atitude, sobre questões morais e não questões materiais. E nós podemos nos perguntar, ora, mas a caridade material, a esmola, chamada beneficência, não só a esmola, a doação de roupas, de alimentos, de sopa, ajudar com dinheiro ou com bens, enfim, a caridade material, a gente está no mundo material, né? A gente precisa de matéria para sobreviver, de roupa, de sabonete para se vestir, para manter a higiene, a nossa saúde. É legal as crianças terem infância com brinquedos, é bom tomar a sopa para aquele que está faminto, o alimento, a bolsa para gestantes com um enxoval, enfim, inúmeras possibilidades de beneficência, ou seja, da caridade material. Então, caridade material não é caridade? É claro que é, mas onde ela está contida na resposta dos espíritos? Na beneficência, na benevolência. Porque toda vez que somos beneficentes de forma benévola, ou seja, com bondade, nós estamos sendo caridosos. Porque muitas pessoas querem dar, querem doar, mas de forma orgulhosa, querendo ostentar, querendo aparecer, querendo reconhecimento. Isso não é a caridade de verdade. Isso vai até fazer um bem ao outro que, por necessidade, muitas vezes aceita, mas não toca o coração de quem precisa e de quem recebe esta caridade material. Não envolve de verdade. Ou seja, uma perda de oportunidade quando a beneficência não é benevolente, não é feita com bondade. A verdadeira caridade, no sentido material, é quando ela é feita com benevolência. A beneficência bondosa é quando ela é feita com bondade, com benevolência. E assim, por ser benevolente, ela é de fato caridade, como a entendia Jesus. É tão lindo, né, pessoal, a gente estudar e entender doutrina espírita, entender as falas, os ditos, os ensinos de Jesus, também via doutrina espírita. Então, a esmola ela não é reprovável, de acordo com o que estudamos na doutrina, depende de como ela é feita, né? E, particularmente, uma opinião minha, eu prefiro sempre, antes de dar a esmola, conversar com quem vai receber, saber qual é a situação, se de repente não é melhor um prato de comida, se a pessoa de repente não tem vontade de trabalhar, se ela está buscando uma oportunidade. Ou seja, aquilo que toda a sociedade deveria fazer, nós podemos fazer o nosso trabalho de formiguinha. E, obviamente, isso se reproduzindo acaba virando um trabalho do coletivo, da sociedade como um todo, que é o de prover, que é o de ajudar ao mais fraco, ao mais necessitado, àquele que não tem condições realmente materiais de ter uma vida digna, de ter uma vida mais saudável em todos os sentidos, não só sob o aspecto físico, mas sob o aspecto espiritual também. É dever de todos que são superiores no sentido aqui, estamos falando apenas no sentido material por enquanto, tá, pessoal? Nessa parte da nossa fala. É dever de todos aqueles que têm superioridade material, que têm maior capacidade, ajudar aquele que tem menos. Não só dando, mas dando oportunidades também, sempre que possível, gerando empregos, dando oportunidade de trabalho, dando orientações, ajudando não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista moral também, para que a pessoa, pelas suas próprias pernas, se isso for possível, porque tem pessoas que não têm capacidade, às vezes por doenças crônicas, às vezes por estados mentais
muito comprometidos, mas para aqueles que têm essa capacidade, não só doando, mas se esforçando para que eles, pelas próprias pernas, com esforço próprio, adquiram essa dignidade também e possam ser indivíduos mais felizes, muito mais que felizes do ponto de vista material, felizes como espíritos, como filhos e filhas de Deus. Companheiras e companheiros, acho que basicamente era isso que tínhamos para desenvolver nesse nosso breve, singelo estudo dessa oportunidade. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez, Ivair, todas as companheiras, todos os companheiros, trabalhadores dessa casa querida, o Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier do Anil. Agradecer aos nossos benfeitores espirituais, anjos guardiães, já agora, nesse nosso momento final, com essa prece de encerramento. Agradecer a Ti, Jesus, querido amigo, que com tanto amor nos trouxe e nos traz as Tuas mensagens de inúmeras formas ao longo da história da humanidade. Você que é o grande pastor deste planeta, nós aqui, ovelhas, que tantas vezes ignoramos o Teu chamado, hoje queremos com humildade nos esforçar para Te seguir cada vez mais, amigo. E hoje sabemos, Mestre, diante das nossas imperfeições, de acordo com as nossas possibilidades, sabemos que Te seguir é se esforçar para praticar o que o Senhor nos ensina. Que nós tenhamos essa humildade, Mestre, de sabermos que não somos tão importantes assim, que temos importância diante do Criador, óbvio, somos Suas criaturas, mas que não somos tão importantes assim. Sejamos mais humildes, menos orgulhosos e nos esforcemos cada vez mais para praticar os Teus ensinos, porque assim, de fato, aí então estaremos cada vez mais Te seguindo. Poderemos nos reconhecer como cristãos, por ideal, abraçando a Tua revelação espírita, que nos preenche, que nos apraz, que nos orienta e que nos estimula a seguir adiante, buscando cada vez mais a prática da caridade, deste amor em ação, deste amor no sentido lato, amplo, que tem capacidade de atingir esferas inimagináveis por nós. E sabemos, Mestre, que fora da caridade não há salvação. Então queremos cada vez mais nos esforçar para praticá-la, de todas as formas, como aprendemos que são inúmeras as formas de sermos caridosos. Obrigado, Mestre, obrigado, Deus nosso Pai, anjos guardiães, benfeitores espirituais deste trabalho das nossas vidas. Muito obrigado. A todos, então, com muito carinho e gratidão, até uma próxima oportunidade. Fiquemos todos com Deus.